Vamos falar um pouquinho sobre o que nos traz, enquanto abordagem, a unidade 1 do material de currículo por projetos, que são concepções de projeto. O ato de projetar volta-se ao planejamento de metas a serem alcançadas, objetivos a serem alcançados, possibilidades de que o que vem pela frente seja pensado, refletido, organizado. Então, uma abordagem dita como projetual é esta que segue uma metodologia de projetos, enquanto possibilidade de partir de uma problemática, partir de um problema, de um tema-chave, partir de identificação da própria realidade enquanto situação a ser superada, partir também daquilo que a realidade nos diz que também é um ponto forte, porque o projeto ele não precisa necessariamente voltar-se só a esta aprendizagem baseada por problemas, né, que é aquela que parte da identificação dos gargalos, das dificuldades, dos desafios, mas também o projeto pode partir daquilo que os sujeitos já identificaram como possibilidade concreta de conquistas, né? Conquistas pedagógicas. Então, eu tenho, por exemplo, na minha sala de aula, algo que é de grande interesse, algo que é de engajamento, algo que é tido como foco, né, entre as minhas crianças e os meus estudantes. Esse é um ponto de partida de estruturação dos projetos também. E em cada etapa da educação básica, nós temos perspectivas diferentes para a organização desses projetos, porque essas etapas também nos dão concepções pedagógicas diferentes pela própria organização desses conteúdos, né? Como no ensino fundamental, que a gente fala dos componentes, né? Dos objetos de conhecimento, mas também na educação infantil, que nos apresenta uma dimensão mais transversal, uma dimensão tida como envolta em possibilidades maiores de diálogo, porque as crianças não aceitam a condição de se apartarem dos processos de ensino, né? Então, essa aprendizagem, ela é mais dinâmica, porque esses sujeitos também são mais dinâmicos. Então, tanto em âmbito transversal, na educação infantil, onde a gente estrutura todo esse ensino curricular por campos de experiência, por objetivos de aprendizagem, quanto no ensino fundamental, em perspectiva mais disciplinar, que nos desafia ao diálogo entre essas disciplinas, né? Que nos trazem aí, tanto em âmbito de carga horária, quanto em âmbito de objetivos do conhecimento, de áreas temáticas, nos trazem especificidades diferenciadas, tanto, por exemplo, na modalidade da educação de jovens, adultos e idosos, que já se volta a uma organização, uma proposta curricular voltada para as questões práticas, as questões cotidianas, as questões da dimensão de pertencimento ao mundo do trabalho, quanto também as propostas curriculares, por exemplo, no ensino superior, nos cursos de pós-graduação. Então, a organização curricular, ela vai ganhando roupagens diferentes conforme a etapa, conforme a modalidade, mas ela tem o centro deste processo os sujeitos que implementam essas estruturas curriculares e que reconstroem essas propostas curriculares a partir de tudo aquilo que eles vivenciam. Então, enquanto concepções de projeto, na educação infantil, nós temos esse fio condutor dos direitos de aprendizagem, que se voltam ao direito de conviver, ao direito de brincar, ao direito de participar, de explorar,
de expressar e conhecer-se. Então, os direitos de aprendizagem, eles trazem uma perspectiva legal daquilo que tem que ser garantido enquanto habilidades a serem desenvolvidas na educação infantil. São projetos, então, como eu disse, que se apresentam, se estruturam, se implementam e precisam ser avaliados em dimensão transversal, porque nós não temos temáticas isoladas, mas nós temos a complementaridade desses campos de experiência. Já no ensino fundamental, onde existe uma perspectiva disciplinar, o grande desafio, então, enquanto projeto, né, enquanto concepção de projeto, é garantir a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade que pode ter como um fio que costura esses componentes os próprios temas que são transversais a todos esses componentes. Então, projetos que garantam o diálogo entre esses componentes, entre essas áreas do conhecimento. E tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, o papel do professor, então, diante de uma concepção de organização curricular por projeto, é um papel de mediar esses processos de aprendizagem, né? De instigar, de estimular a investigação, a curiosidade, a troca dessas experiências, compreender que ele não é único e exclusivo detentor desses conhecimentos formais, mas que ele está como um mediador desses conhecimentos já construídos em âmbito das áreas de conhecimento, construído pela humanidade, mas que ele apresente isso para os estudantes e para as crianças como algo a ser apropriado, como algo a ser debatido, a ser discutido, como algo a ser reconstruído, porque como nos diz Morin, o conhecimento é algo que precisa sair daquela prateleira que está longe do sujeito que aprende. Ele precisa tornar-se um objeto próximo, ele precisa tornar-se um fio que conduz os processos de investigação dentro da sala de aula. Enquanto tendências desse currículo por projeto, nós temos que cada sujeito, com seus pares, possui realidades bem distintas e bem diferentes, mas tendências que se voltam de uma maneira mais ampliada, enquanto compromisso de romper com a pseudo-totalidade curricular, que é um tema debatido nesse material de estudo, que se volta a compreender e a identificar que existem mecanismos de controle, que muitas vezes dificultam a própria necessidade de flexibilizar esse currículo. Então, o planejamento que não se volta ao diálogo, por exemplo, das disciplinas no ensino fundamental, ele é um planejamento que não facilita uma continuidade pedagógica, que não facilita, que não promove um trabalho colaborativo. A flexibilidade curricular que não se encontra com a demanda, com a realidade de cada estudante, ela não é uma flexibilidade, ela é um engessamento, né? Então, enquanto tendência de um currículo por projeto, apresenta-se aqui, então, essa possibilidade da flexibilização do currículo, porque o projeto ele vai tendo desdobramentos diferentes a partir da identificação dessas realidades também. Outra tendência do currículo por projeto que é apresentada aqui é a própria utilização de metodologias ditas ativas, que são aquelas metodologias que colocam os estudantes no centro, que os desafia a construir e a também planejar com o professor, que desafia os estudantes para que compreendam que eles podem e devem participar desses processos de ensino, né? Então, é o uso crítico dessas tecnologias digitais, que é uma tendência que parte da própria realidade cotidiana, porque as crianças, desde tenra idade, já têm acesso à tecnologia digital,
porque é uma marca dessa geração, é uma marca dessa era. São, então, tecnologias utilizadas no cotidiano, desde o acesso à própria rede mundial, né, de comunicação, desde a resolução de questões nas próprias casas, porque nós temos hoje casas inteligentes, né, e a gente não pode ignorar, embora não seja uma realidade de todas as pessoas, é uma realidade presente, sim, na vida de alguns dos nossos estudantes. Então, são estudantes que a todo momento percebem que as tecnologias digitais, elas têm diferentes finalidades, mas essa integração, essa possibilidade de pensar a tecnologia digital também como ferramenta de aprendizagem é o grande desafio que nós temos enquanto professores, né? Então, o desenvolvimento dessa autonomia em sala de aula, ela está atrelada intimamente à forma como se estruturam essas metodologias, que são propostas em âmbito ativo, que são essas metodologias ditas como ativas, metodologias ativas de organização desse currículo, né? Então, o currículo organizado por projetos, ele permite essa inovação pedagógica no sentido de construir colaborativamente com esse estudante, perceber essas áreas de interesse, perceber o engajamento, redimensionar essas propostas se necessário. Então, o projeto, enquanto organização desses currículos, ele permite essa flexibilidade para ir ao encontro da necessidade real também dos nossos estudantes. Isso exige, claro, em âmbito de desafios, exige uma formação docente continuada, exige uma organização desses tempos de aprendizagem, desses tempos de ensino, porque isso precisa se encontrar, né? Exige a construção de uma cultura escolar, por exemplo, que valorize o erro, uma cultura escolar que valorize a atividade docente, que valorize a atividade discente, uma cultura escolar que valorize a construção colaborativa do conhecimento, né? E claro que um currículo organizado por projeto vai exigir também uma avaliação em âmbito formativo, uma avaliação que não se volte à classificação, mas que se volte a um processo contínuo, a todo momento os estudantes e as crianças pensarem sobre o próprio processo de ensino e sobre os seus próprios processos de aprendizagem, né? Então, quando se propõe, enquanto desafios do currículo organizado por projeto, uma dimensão avaliativa formativa, entende-se, então, que todos os momentos vividos dentro dessa perspectiva do ensino e da aprendizagem, eles se voltam à aquisição de novas habilidades, eles se voltam à reflexão crítica dessa realidade também. Eles se voltam a um planejamento que não privilegie somente aquisições cognitivas, mas que privilegie aquisições de convívio, aquisições de percepção da cultura, aquisições que se voltem também aos relacionamentos que são construídos, tanto com o conhecimento, quanto com as pessoas, quanto com os espaços, com os ambientes. Então, é uma educação em perspectiva de integralidade. Então, o currículo organizado por projetos, ele tem muitos gargalos no sentido, principalmente, da formação docente e de colaboração, né, na organização desse ensino, o que não é tão fácil, mas ele abre possibilidades para que o próprio docente se reinvente, o próprio docente se coloque numa posição de compreender que ele também aprende com o seu estudante, que ele também aprende com aquilo que se desdobra, né, pela organização do próprio currículo dentro da sala de aula. Então, esses mecanismos de poder que muitas vezes engessam o currículo, eles são refletidos e eles são superados
ao passo que a forma de construir esse conhecimento é mais colaborativa, ela se dá de uma maneira mais continuada, né? E colaborativa no sentido de escuta, no sentido de atenção para com os interesses desses estudantes, no sentido de que a avaliação ela não se volte a uma classificação, mas sim às perspectivas de formação de novos conceitos. Então, dentro de um currículo organizado por projetos, por exemplo, o instrumento de autoavaliação, ele é um instrumento fundamental, né, para que os sujeitos repensem as suas próprias atitudes, comportamentos, práticas, conhecimentos que são adquiridos, né? Quanto mais esses instrumentos avaliativos privilegiam a colaboração, mais esse currículo também ele se desdobra em novas aquisições. Então, seminários, trabalhos em grupo, trabalhos colaborativos, propostas e metodologias que sejam mais ativas de construir esse conhecimento não só dentro dos espaços escolares, mas também fora. Aquilo que na universidade, por exemplo, se apresenta enquanto extensão, né? Nós temos uma metodologia ativa voltada para a educação básica, que também parte da realidade que se encontra fora da sala de aula. Então, por exemplo, a sala de aula invertida, que é esse estudante ser instigado, ser motivado a investigar essas questões curriculares fora da sala de aula, para que ele traga suas próprias percepções, suas próprias concepções disso e se confronte com esse currículo prescrito apresentado pelo professor. Então, também são possibilidades colaborativas de organização metodológica, né, desses processos de ensino. Então, as concepções de ensino, elas também vão se encontrar as concepções de organização desse currículo por projeto a partir da própria identificação do docente com relação a que abordagem eu utilizo na minha sala de aula, de que maneira eu conduzo esses processos de ensino em parceria com os meus estudantes, de que maneira eu compreendo que ensino e aprendizagem são processos que caminham juntos, né? De que modo e de que maneira eu compreendo que a minha postura ela não é neutra, ela é uma postura política, de que maneira eu fomento essa participação ativa dos sujeitos frente às minhas propostas de ensino. Então, é preciso que se compreenda que desafios de um currículo organizado por projetos se voltam principalmente às relações de construção desse conhecimento, se colaborativas ou não, para que garantam ou não uma organização curricular que realmente seja significativa, que tenha sentido para quem está ali vivenciando o seu próprio processo de aprendizagem.